Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior, até mesmo você pesquisador, curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você encontra conteúdos de humanas, né? A base do canal é humanística, sem influência religiosa. Aqui você encontra assuntos de história, filosofia, sociologia, geografia e também assuntos de matemática. A pedidos, né, dos inscritos, eu tenho colocado aqui conteúdo de exatas. Dito isso, o nosso objetivo aqui no canal não é o entretenimento, mas o estudo, o desenvolvimento acadêmico, intelectual. E aqui eu funciono como professor consultor. À medida que você deixa suas dúvidas, seus questionamentos, né, seus pedidos de orientação, eu me proponho a ajudar. Porque vivemos hoje numa sociedade em que o ensino ele precisa se modificar. O monopólio do conhecimento ele não está mais na mão do professor. Hoje o conhecimento ele é online, ele está a um clique de distância. Então, você consegue fazer seus estudos de pesquisa sozinho em casa. Mas haverá momentos que você vai precisar se socializar. Então, para isso, você se dirige a uma escola, a uma universidade e tal. Eu acho que esse padrão ele demora um pouco para poder se modificar. Mas você sempre vai necessitar da ajuda, da consultoria de um professor. Você sempre vai necessitar das explicações, né? Das dúvidas, essas dúvidas serem sanadas. Então esse é o meu papel aqui. Não unicamente lhe dizer o que é certo e o que é errado, mas te ajudar a encontrar um caminho para um bom resultado. Seja na prova, seja numa avaliação, seja num trabalho escolar, seja numa pesquisa, enfim, contem comigo. Dito isso, hoje eu trago mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia, cujo tema é A Sociedade está na cabeça de cada pessoa. E eu trago como base os conceitos, né, e as teorias de Emile Durkheim. Tem até vídeo sobre ele no nosso módulo de Filosofia, para mais detalhes, né? Dá uma passadinha lá para uma revisão sobre quem foi Emile Durkheim. E ele é considerado o pai da sociologia acadêmica, pois foi o autor que sistematizou, né, que ele definiu e aplicou a sociologia nas universidades da França do século XIX. Na segunda metade do século XIX, a Europa e a França, isso precisa ser corrigido. A França ela está na Europa, então a Europa como um todo, né, ela vivia grandes conflitos sociais com a ocorrência de diversas insurreições e revoluções. Para mais detalhes do que acontecia na Europa do século XIX, a nossa playlist de história, uma passadinha lá também para revisão e dúvidas, deixa aí nos comentários, tá bom? Durkheim, nesse contexto, tinha uma grande preocupação com a estabilidade da ordem social, e para isso ele precisava entender os mecanismos de funcionamento da sociedade de sua época. E sua teoria se caracteriza por afirmar que as sociedades são regidas por uma consciência coletiva, expressa em fatos sociais. Ele quer dizer com isso que a sociedade está na cabeça de cada indivíduo e de todos ao mesmo tempo. É como se houvesse dois de nós dentro de nós mesmos. É a sua forma de pensar dentro de uma sociedade pré-existente, onde você assume a postura que por muitas vezes você não quer assumir por conta de uma convenção social.
Durkheim afirma que a sociedade molda o homem, o seu comportamento, atitude, ideias, ações. Assim temos os fatos sociais. Segundo Durkheim, os fatos sociais são os modos de agir dos indivíduos que são introjetados na mente de cada um de nós. Ou, nas suas próprias palavras, né, como ele dizia, consiste em maneiras de fazer ou de pensar reconhecíveis pela particularidade de serem capazes de exercer sobre as consciências particulares uma influência coercitiva. Essa influência coercitiva é que por muitas vezes nós somos levados pela própria convenção social, em especial pela mídia, né? Em especial pelos padrões de moda e até mesmo pelos padrões de trabalho, a depender da empresa, né? É dessa forma, é dessa forma coercitiva que você é levado a tomar certas atitudes. Por exemplo, se você usa barba grande e cabelo grande e você vai trabalhar num restaurante, e você vai concorrer a uma vaga num restaurante, é muito óbvio e provável que o setor de RH, né, o gestor do RH, vai pedir que você corte o seu cabelo e sua barba. Então isso é uma convenção social, isso é um parâmetro, né? Isso são regras de higiene adotados pelaquela instituição, que você, se quiser trabalhar lá, vai ter que seguir. Então, os fatos sociais, portanto, exercem uma influência coercitiva, um poder de pressão, um poder de obrigação. Esta é uma das três características dos fatos sociais, né? Sendo a primeira, a coercitividade. E a segunda característica diz respeito à ideia de que se os fatos sociais são introjetados na mente das pessoas, é porque eles estão presentes na sociedade em geral, sendo exteriores aos indivíduos. Então, nada surgiu na sua mente do acaso. Você viu alguém fazer isso. Você foi induzido a fazer aquilo de alguma forma. Então, são flashes exteriores. Então, são coisas que introduziram em nossa mente. E temos, então, a segunda característica, que é a exterioridade. E, por fim, de acordo com Durkheim, o fato social é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independentemente de suas manifestações individuais, significando isso dizer que os fatos sociais são comuns a todos os indivíduos em uma determinada sociedade. E assim, né, a terceira característica, que é a generalidade. Então, todo esse âmbito de influência social, ele tem um caráter coercitivo, de obrigatoriedade, ele é externo e ele é geral. E assim, dessa forma, Durkheim afirma que quando uma pessoa nasce, ela já encontra fatos sociais estabelecidos coletivamente, que a seguirão pela vida e que se manifestarão depois de sua morte. Então, nós já nascemos dentro de uma sociedade toda moldada, e quando deixarmos de existir, ela continuará existindo, influenciando outras pessoas que virão após nós. O modo como esses fatos são apresentados na vida de cada um de nós é o que define o que Durkheim chama de consciência coletiva. Essa é formada por ideias comuns a todos que estão espalhadas pela sociedade como um todo, constituindo, assim, uma determinada consciência de sociedade que acaba por definir a nossa conduta. É a consciência coletiva que vai impor as regras sociais que precisarão ser obedecidas por cada indivíduo. Então, essas normas de comportamento que regem a vida de todos. Você não consegue, por mais que você tente, se isolar da sociedade, porque você precisa da sociedade para sobreviver até. É uma regra de sobrevivência. Você se introduzir no meio social e ter que seguir essas convenções. E a consciência coletiva, por sua vez, se manifesta através da cooperação entre os indivíduos. Durkheim define essa cooperação como a divisão de trabalho social,
que vem a ser o nível de especialização das funções entre os indivíduos em uma dada sociedade. E a divisão do trabalho social para Durkheim está relacionada a uma outra definição, que é uma definição de solidariedade. Sendo que essa depende do número de especializações existentes na sociedade, se subdividindo de duas formas: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. O que ele quer dizer com tudo isso é que você, como indivíduo social que se introduz numa sociedade, você vai ter que conviver e interagir. E isso vai te jogar diretamente num critério de solidariedade. Supondo que você, estudante, né, vai fazer um trabalho, e nesse trabalho você estabelece um grupo, é dado a você um grupo de 5 pessoas, em que cada uma dessas pessoas tem qualidades distintas, qualidades que se destacam, né? Um tem uma tendência para liderar, outro tem tendência para coordenar, né? Outro tem ideias mais amplas, o outro é bom na dissertação, na eloquência, o outro tem criatividade, né? Ele consegue fazer bons acabamentos. E nisso daí, dentro dessa junção, dessa soma de qualidades, é que se chega a um conceito, a um trabalho concluído, né? Para ser apresentado. E dentro desse mesmo exemplo, supondo que essas mesmas 5 pessoas elas têm características arredias e elas não conseguem trabalhar em grupo. Então você observa que um tem todo um caráter de solidariedade, onde as pessoas estão se ajudando, né? Contribuindo com as suas qualidades. E no outro grupo as pessoas simplesmente não se entendem. Então, em uma existe solidariedade e na outra existe falta de entendimento, agressividade. Então, esse parágrafo ele trata disso daqui. E ele finaliza mostrando, né, duas formas de solidariedade, a orgânica e a mecânica, que a gente vai entender agora o que é que isso quer dizer. A princípio, a sociedade mecânica, né, é típica daquelas sociedades nas quais a divisão do trabalho social é pouco diferenciada, se distinguindo somente em alguns papéis sociais em função do gênero, se homem ou mulher, de acordo com a idade também, né? E na definição de Durkheim, a solidariedade mecânica é característica de sociedades tribais e feudais, onde há pouco desenvolvimento tecnológico, onde nessas sociedades a solidariedade não se dá em função de alguma dependência ligada ao trabalho, mas sim por causa da tradição, da religião ou de alguma forma de sentimento comum a todas as pessoas, né? Então tem toda essa influência dogmática, tradicional. Para mais detalhes sobre isso daí, você pode dar uma olhadinha lá na nossa playlist de história sobre o que foi o sistema feudal e o domínio da igreja sobre aquela sociedade feudal, né? Para você ter uma noção de como é que era a divisão de trabalho e como se aplica essa solidariedade mecânica, né? Que ela se diferencia pelo gênero, pela idade e pela tradição. Já a solidariedade orgânica é típica das sociedades industriais, nas quais a divisão do trabalho é diferenciada e complexa, onde cada um tem suas habilidades, né? Onde os indivíduos estão juntos porque fazem coisas diferentes, são interdependentes, né? E nessas sociedades a solidariedade é dada pela grande especialização das funções e a divisão profissional do trabalho. Portanto, Dunk afirma, né, que esses são os dois tipos de cooperação existente entre os indivíduos que, dependente do nível de solidariedade existente na sociedade, dividindo-se entre solidariedade mecânica e orgânica, e na primeira há pouca divisão do trabalho social, e na segunda há uma intensa divisão do trabalho social. E assim, Dunk constrói sua teoria
ele está nos informando que o indivíduo é também um ser social. Ele é socializado a partir do que já existe na consciência coletiva, né? Onde o indivíduo é um ser que apresenta a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, a sociedade vive na mente dele. Imagina-se se levássemos, né, uma pessoa de um lugar onde ela vive e transportá-la para uma outra sociedade completamente diferente. Certamente essa pessoa levará muito da sua sociedade consigo. Enfim, não é apenas o indivíduo que faz parte da sociedade, ele faz parte dele como um todo. Para finalizar, para fechar, tomando como exemplo, né, esse parágrafo, quando você vai fazer um intercâmbio, por exemplo, você sai do seu país e vai para um outro país, você vai ter que aprender a conviver a cultura daquele país para onde você está se dirigindo para o seu intercâmbio. Mas de forma, como é que eu posso dizer? De forma quase que involuntária, você leva muito daquilo da sua cultura. Você vai levar os seus hábitos, você vai levar os seus costumes, você vai ter dificuldade de se adaptar. Eu mesmo tenho muita dificuldade com alimentação. Quando eu viajo, quando eu faço algum estudo fora, quando eu vou fazer intercâmbio e tal, eu tenho dificuldade com alimentação. Porque por diversas vezes você se bate com uma gastronomia exótica, uma gastronomia que eu não tenho familiaridade, que eu não tenho paladar. Eu tenho dificuldade também para almoçar na casa de outras pessoas. E então isso faz parte da minha cultura. Então quando eu vou para uma outra cultura, de forma involuntária eu levo muito daquilo que é meu, daquilo que é da minha personalidade. Mas que mesmo assim eu vou precisar me adaptar, porque senão eu não consigo exercer minhas funções, não consigo exercer meu trabalho. E dentro de uma sociedade dinâmica como a nossa, por mais que você tente ser um ser individualista, é quase que impossível isso na sua totalidade. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que ela tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever. Compartilhe os conteúdos do canal do professor. É assim que você motiva o meu trabalho. É assim que você ajuda a dinamizar o ensino público. E é dessa forma que você ajuda a plataforma a entender a relevância dos conteúdos aqui para o canal, tá bom? Fiquem todos bem e até uma próxima.